E aí, pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado para trazer para vocês hoje o clássico, né? O clássico, esse pós-jogo do Santos e Corinthians, 2-2 na Vila Belmiro. Claro, um resultado que talvez tenha ficado um pouquinho melhor para o Corinthians do que para o Santos, mas no geral, bom mesmo não foi para nenhum dos dois, né? Mas vamos lá. Um jogo que o Santos mostrou mais uma vez, eu acho que precisa de reforços para o Campeonato Brasileiro. Precisa de reforços para enfrentar as grandes equipes. Parece que hoje ainda foi melhor do que contra Palmeiras e São Paulo, é verdade, claro. O Santos se impôs no começo do jogo fisicamente, conseguiu empurrar o Corinthians para trás. O Renato não estava conseguindo trabalhar, o Renato Augusto não estava conseguindo trabalhar da faixa esquerda para a central do meio de campo no ataque, né? Ele tinha que vir buscar a bola lá atrás. E acho que foi o mérito do Santos ter empurrado o Corinthians para isso. Então, mas parece que o Santos estava sempre no limite para conseguir alguma coisa. E o Corinthians parece que não estava tão no limite assim, né? E aí, problema do Corinthians, não do Santos, claro. O Corinthians que tem que saber a melhor hora, né? Mas também parece que o Corinthians fora de casa não corresponde. Por exemplo, contra o São Paulo foi muito bem. Venceu o jogo, apesar de ter no segundo tempo o São Paulo um pouquinho melhor, o Corinthians foi muito bem. Contra o Palmeiras em casa, jogou muito mais do que hoje. Então, parece que às vezes ainda. Tudo bem que ainda é começo de trabalho do Lázaro, acho que precisa entender essas ideias. Tem um elenco muito mais qualificado. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Mas ainda falta, parece que um pouquinho também para o Corinthians, principalmente fora de Itaquera, né? Longe de Itaquera, parece que é um outro time. Por isso que eu digo que até ficou um pouquinho, parece que ficou um pouquinho melhor para o Corinthians, que também já está classificado. Na última rodada pega o Santo André em casa, Santo André já é eliminado, então já sem chance de cair também, então é um jogo mais tranquilo. E o Santos vai Itu, né, no Novelli Júnior, enfrentar o Ituano que briga por classificação e ao mesmo tempo para fugir do rebaixamento, justamente no grupo do Corinthians, né? E o Santos sem Marcos Leonardo, tomou o terceiro cartão amarelo hoje, está suspenso, não vai jogar. Então tem uma partida mais difícil, talvez tenha ficado melhor pro Corinthians esse ponto do que pro Santos, né? Como eu falei. Mas enfim, o Santos começou, como eu falei, pressionando, empurrando o Corinthians para trás. O problema é que hoje o Lucas Lima não estava bem. E o que foi uma grande melhora a chegada dele para aqui para o Santos, porque, né, como eu falei já aqui várias vezes, é o cara que trabalha ali pela zona central do campo, que às vezes encosta nos pontos, tanto de um lado quanto do outro, chega perto da área e consegue colocar jogadores em condições de finalizar, né? Hoje ele não foi tão bem, ficou encaixotado na marcação ali do Rony e do Juliano ajudando pelo lado direito, o Renato pelo esquerdo, os zagueiros também conseguiram fechar bem, tanto o Gil quanto o Bruno Mendes. Tava sem o Fagner hoje, né? O Fagner foi poupado, se eu não me engano. Não lembro se foi lesão, mas acho que foi poupado. E o Duqueiroz jogou pelo lado direito, né? O Duqueiroz não tem tanto cacoete ali pelo lado direito, mas é um grande marcador, né? Então conseguiu ajudar. E aí, com o Lucas Lima encaixotado, o Santos não conseguia trabalhar a bola pelo meio. Então colocava essa pressão na frente, mas faltava qualidade por ali. O Marcos tinha que sair muito da área. Até o Lucas Barbosa, que jogou no lugar do Ângelo. O Ângelo tá com edema na coxa direita, né? Pela esquerda também o Lucas Pires jogou no lugar do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan sentiu no aquecimento, né? Então, o Lucas Barbosa conseguia até ocupar esse espaço, o Marcos saía da área, mas brigava muito, ficava muito preso na marcação, né? Então, faltava essa bola chegar para ele, faltava finalização qualidade, né? Tanto que as grandes chances do Santos foram mais chute de longe, né? Ou bola levantada na área no primeiro tempo. E o Corinthians também não estava chegando tanto, mas como é um elenco muito mais qualificado, tem bons meias que conseguem toda hora entregar passes na frente, toda vez que chegava assustava, né? Fez o primeiro gol, para mim corretamente anulado. O Yuri Alberto está impedido e obstrui, né? Ele dá um tranco, né, no Lucas Pires, impede o Lucas Pires de chegar ao Duqueiroz. Eu nem achei falta, mas ele dá esse tranco, então ele configura a participação direta no lance. Ele está impedido, então gol anulado. O Duqueiroz domina, cruza para ele, ele faz o gol. Perigosíssimo, ele está sozinho na área. E os quatro defensores do Santos, João Lucas, Michael, Joaquim e Lucas Pires, estarem dentro da área e nenhum está marcando ele. Principalmente o Michael e o Joaquim, que estavam os dois e o Yuri no meio. Não pode acontecer isso, né? Gol bem anulado. Depois sai o gol validado, totalmente legal do Corinthians. Lançamento, bola do aéreo do Corinthians, inclusive é isso faz tempo. Né? Lançamento do Renato pro Gil no segundo pau. O Gil ou desvia pro gol ou pro meio, nessa vez pro meio. Cabeceou sendo pouquíssimo incomodado. E o Roberto totalmente sozinho fez o gol 1-0 merecido. Porque chegou outra vez também que o João Paulo fez a defesa, né? O Corinthians chutou duas bolas no primeiro tempo. Foram essas duas do Yuri. Uma o João defendeu, outra foi gol.
E aí o Santos estava dominando, isso era até os 30 minutos, né? 5 pontos, murchou. Aí murchou, a gente sabe que o Santos tem um mental fraquíssimo. Não sei se é o elenco, se é a comissão, diretoria, se não é uma coisa que vem de cima para baixo, né, na hierarquia, mas o mental do Santos é muito fraco. Então murchou totalmente. Conseguiu arrumar um gol antes de descer para o intervalo, que foi muito importante para descer com tranquilidade, né? Mas não foi nada trabalhado ali. Uma jogada, o Lucas Pires acertou um bom chute, o Lucas Barbosa, perdão. A bola desviou no Gil, matou o Cássio, né? Foi para o intervalo com 1-1. O Yuri na entrevista fala que estava impedido e atrapalha, ele mesmo já fala, porque muita gente ficou não entendendo, né? Enfim. E aí, para o segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, né? Dominando mais, mantendo mais a posse, sendo mais incisivo um pouquinho. E a qualidade prevaleceu, né? A qualidade de técnica do Corinthians é maior. O Lucas Lima, como eu falei, não estava bem, então o Santos tinha uma arma muito importante a menos. Achei que o Rodrigo Fernandes também estava muito mais afobado do que o normal, tomou cartão amarelo, até não conseguiu fechar tanto, encostar, grudar tanto no Renato Augusto, principalmente na segunda etapa, que teve uma liberdade um pouquinho maior. Roger Guedes também, né? Tava muito bem no jogo. O João Lucas estava acompanhando ele mais para frente, só que ele voltava muito e trabalhava para o meio, então conseguia livrar esse lado esquerdo ali. Até o Fábio Santos nem subiu muito, mas ele conseguia fazer essa dobradinha com o Renato ou com o Adson, que vinha pelo meio. Né? Foi muito bem o Roger. E, enfim, é um cara de muita qualidade técnica também, que com espaço consegue criar e com espaço consegue fazer gol. Né? Na bola aérea, mais uma vez, a zaga do Santos falha, o Gil ganha e ela sobra ali pro Roger Guedes sozinho, completar pro gol. O Balieiro, que com todo respeito não devia estar em campo, para mim não é. Os dois volantes do Santos não são opção, os reservas, né? Nem Camacho nem Balieiro são opção digna para disputar uma Série A em alto nível. Né? O Balieiro não tá marcando ninguém, o Roger acaba fazendo gol. E aí o Santos meio que tenta ir pro abafa, o Odair faz várias mudanças e para mim exemplifica exatamente o porquê o elenco é tão melhor, né? Eu vou colocar as alterações aqui, ó, vou falar, né? No Santos entraram, tá falando que entrou o Messias, eu não sei se entrou o Messias mesmo, não cheguei a ver. Entrou 28 minutos, não sei, vou dar uma olhada aqui, mas enfim. Entraram Balieiro, Ivonei, Lucas Braga e Juan. Juan já no fim do jogo. No Corinthians entraram Balbuena, Maicon, Paulinho, Fausto Vera e Giovani, que é o menino da base, né? Então a gente vê uma diferença muito grande de qualidade mesmo, né? Olha os nomes que entraram. Então, enfim, é complicado competir. Isso mostra como o Santos precisa de reforços para o segundo turno. Precisa de reforços. O Corinthians trocou mais passes, roubou mais bolas no segundo tempo, teve mais posse, enfim. Enfim, foi muito melhor, né? Muito não, mas foi melhor na segunda etapa de um jogo que foi bem disputado, é verdade. Mas, como eu falei, parece que o Santos está sempre no limite ali e não tem nada mais além daquilo. E o Corinthians parecia que ainda tinha algo para chegar, né? Eu não achei a diferença técnica tão gritante assim, mas liga um alerta, como eu tô falando, liga um alerta principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos deveria estar de um lateral direito agora, um volante, um ponta direita para competir ali com o Ângelo, se der um meio campista também. Porque o Lucas Lima não pode ser o único meia de ofício, né? Os outros meninos, Miguelito, Daniel Ruiz, a gente ainda não sabe, porque o Miguelito ainda mal jogou, né? Tá abalado que perdeu a mãe, com razão. O Ivonei também não acho que seja esse cara para resolver, mas enfim. Então, mas pelo menos um lateral direito, um volante e um ponta direita seriam essenciais para o Santos para brigar por alguma coisa nesse Brasileirão e tentar não cair, né? Porque eu acho que com esse time atual é bem difícil escapar. Mas é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. O Odair, estava vendo a coletiva aqui agora há pouco do Odair, ele falou que o time estava muito cansado, que não tinha, há muito tempo não dava um treino completo, mas isso aí é para todo mundo no Brasil, né? Não dá, se ele ficar reclamando disso toda hora, não tem o que fazer, né? Já passou aí para vocês escalação, né? Estatísticas, movimentações, algumas aí que eu acho que teve, né? Que eu enxerguei pelo menos. Acho que eu não esqueci de nada, então o Santos briga pela classificação domingo que vem contra o Ituano lá no Novelli Júnior. Precisa ganhar para chegar a. Deixa eu olhar aqui a tabela. Chegar a 17 pontos, né? O Santos tem 14. Santos tem 14, o Red Bull Bragantino tem 17, é o primeiro colocado. O Botafogo, que está em segundo, tem 14 também, mas tem uma vitória a mais que o Santos. O Santos pega o Ituano, o Botafogo pega o São Paulo no Morumbi, né? O jogo mais difícil. Não, é em Ribeirão Preto, perdão. Mas é o jogo mais difícil. O São Paulo é mais qualificado que o Ituano, é claro. E é isso. O Santos precisa da vitória para se classificar. O Corinthians já classificado aguarda o seu adversário, né? Ou São Bento ou Ituano.
Então é isso. Se eu esqueci alguma coisa, você fala aí. Já sabe, deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, dá essa moral aí e valeu.